Mais um Feminina no Ar pelo canal 15 e também pela internet. Acesse nosso portal www.camera7.com.br. O nosso programa é feito para você. Participe! Confira agora os destaques de hoje. Conheça todos os cuidados necessários com o coração. Aprenda a fazer uma batidinha de picolé bem fácil. E tudo sobre a drenagem linfática. No ar, o programa Feminina. Hoje fala-se muito em gripe suína. Muitas pessoas tomam cuidados especiais para a prevenção da nova gripe. A verdade é que a mídia faz um alarde enorme em torno disso, mas se esquece de dizer que hoje a porcentagem de mortes por infarto é infinitamente maior e muito pouco é divulgado sobre os cuidados que devemos ter para evitar isso. No quadro Viver Bem de hoje, vamos entender mais sobre o nosso coração. Olá, meu nome é Paulo Nogueira, eu sou cardiologista e nós vamos procurar falar nesses minutos acerca das doenças cardiológicas. Nós podemos dividir as doenças cardiológicas de acordo com as partes do coração. Nós podemos dividir o coração basicamente em três partes: as suas artérias, a sua musculatura e uma capa que reveste o coração que tem o nome de pericárdio. As doenças do pericárdio, elas são raras e basicamente elas se resumem num processo inflamatório. Então eu tenho as chamadas pericardites. As pericardites podem ocorrer por uma infecção provocada por vírus ou provocada por bactéria. São doenças que podem se tornar graves, mas felizmente o tratamento na maioria das vezes ele é adequado e é eficaz. As doenças da musculatura, elas podem ocorrer por vários outros tipos de doença. As doenças das artérias, por exemplo, podem gerar doença da musculatura. Mas um exemplo típico no Brasil e na América do Sul é a doença de Chagas, que infelizmente no nosso meio ainda é comum. E é uma doença causada por um protozoário que afeta diretamente a musculatura do coração. E nós temos as doenças ainda dentro das partes do coração, das válvulas cardíacas, né? Cujo representante principal é a febre reumática, que felizmente no nosso meio ela também está em declínio. No entanto, o carro-chefe das doenças cardiológicas seriam as doenças das artérias, né? Basicamente angina e infarto do miocárdio. E são essas, sem dúvidas, as maiores vilãs dentro do nosso meio médico, né? Em todos os países industrializados e desenvolvidos, é a doença que mais mata no nosso meio. Ou seja, a chance de nós morrermos de uma doença cardiovascular provocada por entupimento arterial é muito grande, né? Para a gente ter uma ideia, se você, citando um exemplo hoje muito na moda, a chance de você morrer adquirindo a gripe suína é de 0,5%. De cada 100 pacientes que têm um infarto agudo do miocárdio, 50 morrem em casa antes de chegar no hospital. Daqueles que chegam no hospital, se tiver o melhor tipo de tratamento disponível hoje, vão morrer cerca de 6 a 11%. O infarto agudo do miocárdio é uma doença de múltiplos fatores, né? Então existem vários fatores que aumentam o risco de uma pessoa vir a ter um infarto agudo do miocárdio. E vários desses fatores são preveníveis, como por exemplo o teor de colesterol no sangue, a presença do diabetes, a presença de hipertensão arterial, o tipo de alimentação, o fato do indivíduo fazer ou não exercício físico. Então, o indivíduo que não pratica exercício físico tem mais propensão. Então,
Na verdade, nós devemos, o mais precocemente possível, saber se nós temos ou não esses fatores de risco, para que nós possamos atuar sobre eles. Então, se a pessoa tem, né, parentes, pai, mãe, irmãos, tios, primos e avós, que tiveram infarto do miocárdio, essa procura deve ser bem precoce. Todos nós devemos ter uma medida dos níveis de colesterol já na infância, pelo menos aos 9 anos de idade. Principalmente aqueles que têm parentesco próximo com infarto agudo do miocárdio, parentes que tiverem infarto. Então, aos 9 anos ele deve ter essa dosagem. Depois, com o correr do tempo, essas pessoas, desde criança, elas devem ser estimuladas a não fumar, não beber, praticar atividade física, né? E evitar uma alimentação inadequada que aumente o risco de no futuro ela se tornar um obeso, um diabético, um hipertenso. Mas todos nós devemos ter uma avaliação para saber se esses riscos existem ou não. O principal é uma avaliação médica, muito se resolve numa pesquisa, numa consulta comum, tá? Mas os exames para avaliação de risco são exames simples, uma dosagem de sangue, com isso nós conseguimos saber o perfil de colesterol, o perfil de triglicéridos, se o indivíduo é diabético ou não é diabético, né? E exames simples, como um teste ergométrico, que vai fazer um eletrocardiograma, um determinado tipo de exame laboratorial, com o indivíduo fazendo um esforço físico, basicamente correndo em cima de uma esteira. Com esses exames nós conseguimos evitar grande número de infartos, grande número, porque o infarto ele não é uma doença aguda. O infarto é uma doença que começa lá na infância. Esse indivíduo vem ao longo do tempo acumulando colesterol no interior das suas artérias, vem acumulando, até que num determinado momento essa artéria se oclui abruptamente e quando o sangue não consegue mais passar por essas artérias, toda a região daquela musculatura que necessita daquele sangue vai ter uma necrose, vai ter uma gangrena. Isso é um infarto. Mas se nós expusermos esse indivíduo a um estresse, a uma atividade física forçada, nós já conseguimos detectar precocemente alterações do eletrocardiograma que nos dizem que ele é um paciente de risco de ter infarto no futuro. Infelizmente, uma grande maioria das pessoas não tem essa cultura, né? Nem a cultura de mudar os seus próprios hábitos, né? Então hoje nós estamos vendo uma diminuição na incidência do tabagismo, mas ainda muito pequena, muito aquém do que seria o necessário. Poucas pessoas fazem atividade física ou cuidam de sua dieta e infelizmente poucas pessoas fazem exame preventivo, muito pouco. Na maioria delas que fazem são mulheres. As mulheres são muito mais cuidadosas nesse aspecto e elas procuram muito mais se manter dentro de uma melhor conjuntura geral. Então elas buscam melhorar a sua dieta, elas buscam melhorar a sua atividade física, elas buscam muito mais um exame preventivo, mas nós estamos muito aquém ainda do que seria o ideal. A faixa etária de risco de infarto, ela, nos homens, a maior incidência começa com 40 anos, né? E aí não tem uma idade limite superior. Nas mulheres, a mulher tem uma proteção hormonal. Então, enquanto a mulher está em idade fértil, ela tem um menor risco de ter infarto. Então, o risco na mulher aumenta a partir da menopausa, quando ela para de produzir ou diminui a produção dos seus hormônios sexuais femininos, e isso lhe faz com que ela tenha a mesma chance de risco dos homens. Então, nas mulheres, isso se dá um pouquinho mais tarde, a partir da parada menstrual. Pois é, como vai o seu coração? Você já fez algum exame para ver como anda o seu coração? Muitos de nós, com a agitação do dia a dia e a falta de tempo,
acabamos deixando aquela consulta de lado ou aquele exame para depois, se esquecendo que com toda a correria, a má alimentação, junto com a ausência de exercícios físicos, acabamos sendo possíveis candidatos ao infarto. Cuide do seu coração. No próximo bloco, nós vamos ensinar a fazer uma batidinha de picolé. Fácil, fácil. Não saia daí.